nem sempre Deus começa o novo trazendo algo novo. Às vezes ele começa o novo tirando o antigo. O problema é quando nós nos acostumamos a viver sustentados por algo ou por referências que Deus já encerrou. Eu quero ler com você um texto que está em Gênesis, capítulo 12, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus chama Abraão para sair da sua terra. Isso tem implicações muito poderosas sobre a questão das referências. Deus não estava mudando apenas o endereço dele, Deus estava mudando as referências. Terra, parentela e casa do pai representam cultura, segurança emocional, identidade construída, lugar de controle. Toda transição de Deus começa quando Deus muda o que você usa como base. Isso é interessante, né? Porque antes de Deus mudar o destino, Deus muda as referências. Daqui surge um perigo muito comum, né, nessa questão da transição das referências, que enquanto a gente está preso ao que já funcionou, nos tornamos indisponíveis ao que Deus quer fazer agora. Muitas pessoas acabam não chegando, não encontrando o cumprimento das promessas, exatamente porque elas continuam tentando sustentar o futuro com estruturas do passado. Referências antigas geram medo do desconhecido, resistência espiritual, dependência do confortável. E aí gera um conflito porque Deus não trabalha guiando através de lembranças ou de referências antigas. Ele guia com base na sua própria palavra. E a base, que é a sua própria palavra, faz muitas vezes com que tenhamos que ser guiados pela desconexão das referências que ficaram no passado. Então, quem tenta viver o futuro com estruturas do passado, acaba vivendo espiritualmente travado. Dentro disso, dos muitos desafios que esse processo de transições de referências trazem, e ainda tendo Abraão como exemplo, existe o desafio de obedecer sem entender. Deus dá uma ordem a Abraão, mas acaba não dando os detalhes. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mostra tudo, porque se ele mostrasse tudo, também não seria fé, não seria um ato de desenvolvimento, de estruturação progressiva da nossa fé. Obedecer sem entender não é imprudência espiritual, é confiança relacional. Deus não entrega mapas prontos, desenhos completos, Deus entrega direção diária. Se Deus fizesse assim com José também, você vai ser governador do Egito. Mas antes disso você vai passar, você vai ser vendido pelos irmãos, você vai ser preso. E assim é a história de todos nós, em algum momento, ter recebido promessas de coisas que Deus iria realizar, e durante o processo, a necessidade de transições, as necessárias transições que muitas vezes a gente acaba protelando. Exatamente porque fé não é saber para onde você vai. Fé é confiar em quem está guiando. Então, se confiamos no Senhor, eu acrescentaria que fé é confiar no caráter de Deus, então precisamos estar crendo nessa porção diária que Ele entrega todas as vezes, a cada dia ou a cada fase desses processos. Porque quando a gente compreende isso, a gente começa a entender que Deus sempre mostra antes de entregar. Deus leva Abraão até a terra, mas ele não entrega a terra. Isso revela um princípio espiritual de que Deus apresenta o propósito antes de estabelecer a promessa. Porque visão gera preparação. Se Deus entregasse tudo imediatamente, muitos não teriam maturidade para suportar. Tanto de um lado do que Deus pudesse mostrar de coisas boas, de coisas maravilhosas que estariam acontecendo, quanto do outro lado dos desafios, dos levantes, das muitas coisas negativas ou ruins que pudessem acontecer ao longo dessa jornada de transição. Então,
Deus acaba entregando de maneira progressiva. Ele mostra, né, vai para a terra que eu vou te mostrar, vai, faz determinada coisa, sai da casa dos teus pais, da parentela, como diz o texto aqui, Gênesis 12, mas ele não revela todos os detalhes, né, que todos nós muitas vezes gostaríamos, né? Exatamente porque Deus mostra o destino antes de entregar o território. Então, caminhando mais para frente, Abraão chega na terra e se depara com o quê? Com os inimigos, né? E talvez você esteja exatamente posicionado no lugar certo, mas se deparando com os desafios, com os inimigos, que podem ser muitas coisas, exatamente porque Deus coloca você no território, no lugar certo, mas é necessário que você também aprenda a lidar com a remoção de todos os desafios. Ele não quer apenas entregar território, ele também quer formar autoridade espiritual. Deus não te leva apenas ao lugar da promessa, não simplesmente te mostra e te leva ao lugar da promessa. Ele faz com que a gente esteja preparado o suficiente para sustentar essa promessa, o estabelecimento dessa promessa. O que nos empurra para o próximo ponto, que é de ter gratidão antes da concretização. Abraão edifica um altar antes de possuir a terra. Porque quando a gente adora, quando recebe, adorar quando se recebe algo, uma promoção, um benefício, né? Algo maravilhoso que acontece na nossa vida, adorar nessa hora, edificar um altar de adoração nesse momento é fácil. Agora, adorar quando se espera é sinal de fé amadurecida. O altar, antes da conquista, mostra exatamente o nível de confiança no caráter de Deus. Ou seja, adorar antes de receber é declarar confiança no caráter de Deus. E aí talvez você esteja vendo, ouvindo tudo isso que a gente está conversando, e se perguntando, tá, pastor, eu estou vivendo muitas transições, algumas transições. Então, mas e aí? Sempre a pergunta de cada vídeo, né? Mas e aí? O que acontece a seguir? Como que funciona? Para onde que vai? Então Deus talvez esteja mudando ciclos, tirando seguranças, fechando estações, criando desconfortos espirituais. Talvez não seja perda. Talvez não seja a aniquilação de alguma coisa tão preciosa que você tem na sua vida. Talvez seja a transição. Porque quando Deus remove uma estação, ele já está preparando outra. As transições exigem coragem, mas elas também revelam destinos poderosos que a estabilidade jamais revelaria. Se Deus está te chamando para sair, também, com certeza, Ele está te chamando para o crescimento. A transição, ela sempre faz apontamentos que nos levam a esses lugares de uma aparente confusão. Né? O que será que Deus quer dizer? Poxa, por que não mostra tudo que está acontecendo? Né? Entre outras coisas. Mas é imprescindível compreender que quando Deus nos posiciona num lugar de apontamento daquilo que Ele deseja que você faça, o próximo passo, o próximo lugar, a próxima estação. Eu costumo dizer que toda vez que Deus libera uma palavra, Ele já está preparando o ambiente onde essa palavra vai ser estabelecida. Isso é muito poderoso, porque tantas vezes na nossa jornada de fé, nos deparamos com a necessidade de encerrar os tais ciclos, encerrar momentos, encerrar relacionamentos, inclusive, que pareciam lugares de segurança e que Deus foi mostrando ao longo do tempo que, de algum modo, era necessário ser encerrado e a gente acaba ficando sem compreender. Mas lembre-se disso, nem todo encerramento de ciclo significa uma perda, né? Mas muito possivelmente possa significar um tempo de mudança de estação, um tempo de transição. Amém? Lembre-se que nós estamos na série Processos Espirituais, esse é o terceiro vídeo da série. Compartilhe com quem você conhece. Eu
com certeza que se você não estiver vivendo uma transição, que eu acho pouco provável, porque na vida todos nós estamos transicionando o tempo inteiro, com certeza também você conhece alguém que está vivendo algo parecido. Então, envie esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Toda segunda-feira, ao meio-dia, sai vídeo novo dessa série. Lembrando que nós estamos no terceiro vídeo da série. Segunda-feira que vem, sai o quarto vídeo da série e nós estaremos encerrando. Mas a boa notícia é que todo mês, ou a cada fechamento de 4 semanas, nós iniciamos uma nova série. Tá bom? Deus abençoe você e eu te espero no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.